moradores da Lomba do Pinheiro denunciam um grande desmatamento ligado a um empreendimento para 500 casas. E segundo eles, né, Vanessa, macacos, os bugios, que muita gente já conhece, né, gambás, pássaros, já são vistos fora do seu habitat natural. Então, além dessas construções afetarem, também as nascentes da região. A Vanessa tá lá, tá conversando com os moradores e traz pra gente o panorama de tudo isso. Outras informações. É contigo, Xará. Boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde para ti também, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. E eu vou só pedir a gentileza de, enquanto a gente for explicando a situação, porque como no momento a gente não tem acesso ao terreno sobre o qual nós vamos falar, que a produção aí, que o nosso editor-chefe rodem, por gentileza, as imagens, para que os telespectadores entendam a gravidade da situação que está sendo denunciada. Bom, eu estou aqui dentro de um loteamento público, que é o loteamento Chácara das Nascentes, que fica na Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Para situar todos vocês, o terreno em questão, onde estaria sendo construído um empreendimento particular, gerando desmatamento, gerando problemas, né, com a vegetação e principalmente também com animais, como você disse, bugios, inclusive, é esse aí, toda essa parte de trás que o cinegrafista Pete está mostrando. Aí aqui ao lado tem os moradores, que não são poucos, né, fazendo protesto. Eles estão em silêncio porque a gente está ao vivo, mas todos eles muito revoltados com a situação. E aqui do meu outro lado tem representantes da associação dos moradores, com os quais eu vou conversar agora, que é justamente para a gente entender melhor toda essa situação. É o Diogo, né? Teu nome completo, Diego? Diego Boff. Diego Boff. Diego, o que vocês perceberam e quando vocês perceberam nesse terreno que a gente mostrou? Por favor. Certo. Em meados de março, a gente observou aqui nessa área aqui de trás que ela é uma área de preservação permanente, parte dela, e é uma área de mato denso, onde a gente observa muitos animais ao longo do tempo. Em meados de março, a gente escutou gritos de bugios. Bugios são muito comuns nessa área, que existe um corredor de passagem deles por aqui. A gente escutou gritos fora do comum. Com base nesses gritos, alguns moradores foram investigar o que estava acontecendo, então a gente já observou. Vocês fizeram fotos, vídeos? Fizemos vídeos por drone, a gente tem uma coletânea de imagens, né, que mostra o início do derrubo das árvores. Tá? E a partir desse momento, então, a gente foi atrás para saber o que estava acontecendo. A partir daí, então, a gente descobriu que existe um processo, um licenciamento já em estágio avançado, né, da construção de um loteamento aqui atrás, onde vai devastar, e aí as imagens devem ter mostrado, é uma área densa de 17 hectares. Né, e para nossa surpresa, né, enfim, quando Porto Alegre comemora um ano da enchente, então a gente está vendo a cidade autorizar esse tipo de desmande contra o meio ambiente. Né? Agora eu converso, muito obrigada por enquanto, Diego, eu converso com o senhor. Nadilson Ferreira. Seu Nadilson, tomando conhecimento disso tudo que o Diego relatou para nós, o que vocês fizeram? Nós nos preocupamos bastante com essa situação e criamos um comitê entre os moradores, da qual estamos aqui diante de alguns membros desse comitê, e formamos grupos e linhas de ações diversas, né? Então, um grupo trabalhou com o Ministério Público, com outras ONGs, fizemos mais coletas de dados, coletas inclusive dentro da própria prefeitura. Né? É interessante que saibamos que aqui nesse ambiente, não é à toa que o nome desse loteamento é Chácara das Nascentes. É um local onde comunga diversas nascentes e temos inclusive estudos geológicos sobre isso. E interessante que essas nascentes, elas comungam e formam o Arroio do Salso, que é o segundo arroio mais importante do município de Porto Alegre. Então tudo isso, obviamente, com o empreendimento, a grande preocupação de vocês, que vocês levaram às autoridades, é que está correndo risco. Sério risco, né? E, inclusive, uma coisa que eu queria enaltecer é que muitas vezes nós procuramos a frieza das leis e dos papéis, mas se observarmos, não é à toa, dói no coração quando nós ouvimos os bugios anunciando que alguma coisa de errado está acontecendo ali. Que o habitat está mudando. Está mudando. E que a gente fica de mãos amarradas, não é possível. Isso toca no coração de todo mundo.
Só aqui para a gente também não deixar de falar contigo, aí vocês foram até a prefeitura e foram até o Ministério Público, o que vocês pediram, o que vocês apresentaram, por favor? Nós oficiamos, então, o Ministério Público acerca de uma licença de instalação dada que a gente entende de forma desconforme com os dados que a própria prefeitura tem sobre o mapeamento de nascentes aqui no território. A gente está falando de uma área que é uma zona de amortecimento do Parque Saint-Hilaire, né? Então, ela deve ser preservada porque ela une o Parque Saint-Hilaire com o Arroio dos Saus. Então, isso está no Ministério Público, né? Sim, o Ministério Público já recebeu a notícia de fato e nós solicitamos... notificamos a SMAMUS, que é a Secretaria do Meio Ambiente, né, e Urbanismo de Porto Alegre, para que suspenda a licença de instalação para que mais estudos sejam feitos, porque com o acesso que a gente tem do processo de licenciamento de instalação desse empreendimento, com os documentos, a gente já percebeu que tem falhas de análise. Ok, só para então concluir, eu gostaria só de dar as respostas, porque a gente fez contato, né, tanto com o Governo do Estado, Prefeitura de Porto Alegre e Ministério Público. Bom, o Governo do Estado, por meio da FEPAM, disse que não é com eles, porque aqui se trata de uma área municipal. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realmente confirmou, ou seja, a Prefeitura de Porto Alegre confirmou que concedeu, como eles disseram, uma licença para este empreendimento particular, privado, e ainda disse que cabe a esta empresa contratar uma terceirizada para fazer esse trabalho de fiscalização e tomar os devidos cuidados com o meio ambiente, ou seja, com a fauna e com a flora. Enfim, para mim parece um pouco estranho, mas leiga sou no assunto. E procuramos também o Ministério Público do Rio Grande do Sul para saber em que pé está essa denúncia, esse ofício dos moradores, e por enquanto eles preferiram não se manifestar publicamente, mas disseram que estão averiguando e tomando pé, né, buscando informações sobre este caso para se posicionar. E aí, Vanessa, eu finalizo então, né? Até agora eles ficaram bem quietinho, mas se quiserem protestar agora, pessoal, tá liberado. Contigo, Vanessa. Obrigada, Vanessa, pelas informações. O que a Vanessa achou estranho, eu também achei estranho. A prefeitura não pode simplesmente lavar as mãos e dizer assim, a empresa vai botar no papel e alguém vai fiscalizar. Se não tiver alguém do poder público fiscalizando, o papel a gente sabe que aceita tudo, né? Então, assim, podem fazer o laudo que quiserem, dizendo o que quiserem. Alguém tem que fiscalizar. Se o Ministério Público não quis se manifestar agora, mas está em cima, beleza. Tem que ficar em cima. O que não pode é todo mundo lavar as mãos e ir empurrando com a barriga. O meio ambiente, a gente precisa dele, o meio ambiente está pedindo ajuda, está pedindo urgência nesse caso, né? Meio ambiente também, os moradores ali da Lomba do Pinheiro.